Olá, tudo bem? Hoje vamos falar do contexto histórico por detrás do quinto episódio de lendário que se chama Mosteiro de Tivães. Neste episódio, o Rodrigo Baldaia, o protagonista de lendário, vai visitar o Mosteiro de Tivães, que é um museu visitável que eu recomendo, e no contexto dessa visita encontra a passagem para uma área secreta da biblioteca do Mosteiro de Tivães, onde se guardam elementos de muito valor patrimonial, nomeadamente livros, esculturas, quadros que se julgavam perdidos no tempo. Vamos falar um bocadinho sobre o contexto que justifica esta parte ficcional de tudo o que é secreto que eu acabei de mencionar, começando então por falar, antes de mais, na história do Mosteiro de Tivães. O Mosteiro de Tivães é um mosteiro do século XI que muito rapidamente se tornou um mosteiro da Ordem de São Bento, dos Beneditinos, e que no século XVI se tornou a sede dos Beneditinos em Portugal e no Brasil. Os Beneditinos são uma ordem importante no contexto da história cristã da Península Ibérica, porque durante a Reconquista, sendo eles a primeira ordem religiosa na Península Ibérica e em toda a Igreja Ocidental, assumem um papel muito importante no estabelecimento, naquilo que é a consolidação do catolicismo, do cristianismo, aqui durante a Reconquista cristã. Os beneditinos, então, apesar de serem dedicados ao trabalho e serem uma ordem que faz voto de pobreza, têm uma riqueza enorme no seu património cultural, artístico e literário também, e, portanto, acabam por ser uma referência ao longo da história de Portugal nesta fase. Depois, mais tarde, nós temos aqui uma história mais atribulada no que respeita à relação entre as ordens religiosas e o poder central aqui no contexto português. Isto começando no contexto da monarquia absolutista de D. José, que é basicamente governada pelo Marquês de Pombal, para ser assim muito sucinto. O Marquês de Pombal era uma pessoa que tinha uma ambição desmedida e que considera que o poder e influência dos jesuítas, outra ordem religiosa, era demasiado grande para o bem da nação, para aquilo que eram os planos dele para Portugal e para o Império Português. Estamos a falar num contexto em que, a partir de 1640, com a recuperação da independência de Portugal, os jesuítas estão basicamente em todo lado na sociedade. Estão na corte, estão nas famílias ligadas às famílias nobres, são pessoas com enorme influência na sociedade através das escolas, que basicamente são eles quem fornecem o ensino aqui em Portugal, e estão presentes em missões por todo o Império Português, sobretudo no Brasil. Ora, suspeitava-se neste contexto que eles exerciam atividade económica ativamente, sobretudo no Império, ou seja, que ganhavam riqueza através de comércio, através de basicamente controlar o território no qual tinham as suas missões, o que era desde logo algo proibido por duas bulas papais deste período e, portanto, era uma forma também de criar esta dúvida, era uma forma de atacar os jesuítas. O que é certo é que os jesuítas têm uma enorme influência política e, nesse contexto, era necessário descredibilizá-los para permitir que a monarquia cada vez mais se tornasse uma monarquia à imagem do que o Marquês de Pombal pretendia. Surge aqui um episódio interessante que é exemplificativo, que é o terremoto de 1755, que por um lado é um desastre enorme, por outro vai acabar por permitir ao Marquês de Pombal exercer a sua influência mais marcante naquilo que é a vivência atual, através do urbanismo de Lisboa, que ainda se preserva em grande medida, mas surge também aqui uma forma dos jesuítas atacarem a monarquia, dizendo que grande parte da responsabilidade desta vingança divina sobre Lisboa está relacionada com a forma como a política nacional tem sido conduzida às mãos do Marquês de Pombal e de D. José I, o rei. Aqui isto é usado, obviamente, para ainda mais justificar a incapacidade dos jesuítas de ocuparem o seu espaço sem porem em causa a política do Marquês de Pombal, e o que leva a que o Marquês de Pombal consiga, cerca de 4 anos mais tarde, expulsá-los aqui de Portugal. Isto acaba por trazer o contexto para algo que vai acontecer relativamente pouco tempo depois, isto já no início do século XIX, quando aparece uma grande disputa pelo poder entre D. Miguel I, que é representante de uma monarquia conservadora e absolutista, de um paradigma de continuidade, contra D. Pedro IV, que será de Portugal, mas que é D. Pedro I, imperador do Brasil, que representa uma monarquia de liberalismo ligada filosoficamente ao iluminismo.
uma monarquia aqui, uma perspectiva monárquica aqui que está muito ligada ao poder laico do Estado, portanto, à separação entre o Estado e a Igreja. E, portanto, que é muito desfavorável à grande influência que outras ordens religiosas tinham em substituição, digamos assim, dos jesuítas que tinham sido expulsos de Portugal antes. Aqui temos uma situação na qual, pelo contrário, Dom Miguel não era adverso às ordens religiosas, porque era inclusivamente apoiado no seu conservadorismo absolutista e de continuidade pela própria Igreja Portuguesa. Ou seja, o liberalismo acaba por vencer esta contenda, o liberalismo acaba por impor a extinção das ordens religiosas aqui em Portugal, exatamente com o propósito de impedir a sua continuada influência que eles consideravam negativa, porque era oposta a eles a nível da vida política e social portuguesa. As ordens são extintas, o mosteiro de Tibães fica a propriedade do Estado e é vendido a privados. O seu património, o seu espólio riquíssimo a nível cultural, artístico e literário acaba por quase se perder totalmente, e nesse contexto surge aqui então a tal vontade de encontrar, de desvendar o segredo de onde terá acabado este património, inclusivamente tendo em conta que cerca de 30 anos depois da extinção das ordens religiosas, aliás, cerca de 60 anos depois, houve um incêndio que destruiu grande parte do mosteiro de Tibães e onde se poderá também ter perdido muito desse espólio. Então, aqui, quando nós falamos das ordens religiosas e do poder enorme que tinham, surge uma lenda, ou surgem várias lendas em vários sítios, relativos à enorme fortuna dos jesuítas. Isto porque quando eles são expulsos de Portugal e do Brasil, diz que eles guardam em tesouros muito do seu poder económico para quando voltarem, poderem voltar a ser também uma ordem com muita influência, com muita riqueza. Isto para justificar um pouco a tal perspectiva de que dos beneditinos seguirem o tal suposto exemplo jesuíta para instituírem uma tal sala secreta com todo o espólio mais rico que tinham guardado e preservado, que em caso contrário se teria perdido. Obviamente, na realidade, não há nenhuma câmara secreta, este espólio efetivamente dispersou-se e perdeu-se, mas fica aqui essa pequena referência, essa homenagem com este contexto, através da tal sala secreta que, na ficção, o Rodrigo Baldaia encontra no contexto do livro lendário. Espero que tenham gostado. Voltarei com o 6º episódio e até breve. Muito obrigado.